Fala comigo, galera. Mais uma semana que estamos juntos e mais uma vez duas pessoas que são importantíssimas na educação física. A gente vai falar de educação física escolar, parte acadêmica, gestão, que é um tema que eu sei que interessa a vocês. Então, com o maior prazer do mundo, eu trago para vocês hoje Tereza Pires e Rogério Pimenta. Queria agradecer a presença de vocês, eu costumo brincar da gente travar a agenda que atropela a gente dia a dia para poder ter um tempinho para gravar com a gente. Tenho certeza que quem está em casa vai se deliciar até o final com histórias e mais histórias. Então, passo a palavra a vocês para poder falar com o pessoal de casa. Então, primeiro eu quero agradecer pelo convite, fiquei muito feliz, né? Agradecer ao CREF1 e em poder compartilhar um pouco da minha história aqui na educação física. Obrigado. E de vida, né? Nós que agradecemos. Que essa história se mistura. Eu também queria agradecer especialmente ao convite, participar de um projeto como esse, de construção de uma memória da educação física, porque é muito importante. A gente é sempre criticado por ser um país sem memória. Então, nosso segmento, construindo a memória de cada segmento, de cada região, isso é muito bacana. Sim. E estar aqui com a Tereza, que é amiga de longa data, é muito bacana e acho que a gente vai ter boas histórias para contar, pelo menos engraçadas. Hoje é um dos programas que eu vou dar um spoiler que eu já dei em alguns outros programas. Hoje não vai ser só um podcast sobre história, hoje vai ser aula. Então, fiquem atentos. Coloquei a responsabilidade. Ai, meu Deus. Não, tanto Tereza como Rogério, eu acho que muitas pessoas, principalmente dentro da educação física do estado, do município, conhecem. Mas hoje é uma oportunidade de a gente conhecer como é que foi essa construção, né? Uhum. A gente, por vezes, algumas pessoas veem alguns profissionais de educação física num patamar que pensa que nasceu ali. Mas a história normalmente é diferente disso. Né? E aí, antes da gente conhecer a Tereza Pires e o Rogério Pimenta, vamos lá na Tereza e no Rogério. Vamos lembrar como é que foi essa infância, adolescência. Como é que foi esse momento da vida de vocês? Onde foi? Como é que foi? Você, Tereza. Não, então... Minha infância foi uma infância bem saudável, de muita brincadeira, né? Eu sou da época da brincadeira de rua, não tinha as redes sociais, então a gente pôde viver isso com intensidade, né, plenamente, né? Então, aquelas brincadeiras todas de rua, e eu sempre envolvida nelas, sempre querendo participar. Eu já tinha essa coisa muito latente dentro de mim, dessa participação efetiva em eventos, em pequenas coisas, brincadeiras e organizar as coisas. Eu já tinha isso e a infância foi assim. Me dá um saudosismo quando os convidados começam a falar isso, porque hoje em dia é tão raro a gente ver alguém poder falar que teve uma infância boa. Vamos dizer uma infância boa, assim, boa. Né? Da brincadeira de rua, né? Mas a gente vai falar sobre isso que eu vou perguntar a vocês. Rogério, como é que foi? Acho que, assim, contemporâneo, né? Um pouco mais velho que a Tereza, mas basicamente nessa região, aqui em Campo Grande, a infância era muito, muito especial, né? Porque você vivia rica, né? Todas essas experiências de brincadeiras de rua, de tranquilidade, de uma zona mais antiga chamada zona rural, não era nem zona oeste, então era tudo que você pensa de brincadeira de criança, das aulas de recreação, foram vividas aqui, de piques, de corridas, de jogos, de múltiplos esporte. Estímulos, né? Múltiplos. E não só motores, sociais, porque sempre era brincadeira em grupo, né? E aqui tinha um conceito importante de clubes, e ainda que tinha a brincadeira de rua, você tinha um convívio social nos clubes como estimulador e agregador dessas parcelas. Então, todo mundo vivia as mesmas experiências, isso era bem bacana. O Centro de Memórias, ele tem o intuito de registrar a trajetória profissional de vocês, mas como referências profissionais, eu também dou umas catucadas pra gente saber a opinião, tá? Claro. Sim. E aí, sempre que algum convidado fala sobre isso, eu sempre gosto muito de perguntar como é que vocês interpretam esse efeito que causa na sociedade. Porque antigamente o Rogério e a Tereza citaram brilhantemente a brincadeira de rua, os estímulos, os clubes que o Rogério lembrou perfeita. Era quase que todo mundo tinha era associado com algum clube, sim, algum esporte. Era e hoje a gente vê muitas crianças restritas a telas ou a condomínios fechados.
por diversos motivos, né? Seja redes sociais, internet, violência pública, né? Vários motivos. Mas vocês acreditam que essa infância dá efeito no galgar da sociedade? Tem feito diferença? Essa diminuição de estímulos motores, sociais, essas brincadeiras, dá diferença? Total a diferença, porque nós éramos... Assim, uma coisa que eu lamento muito na minha época de ensino fundamental 1, eu não tive educação física na escola. Na minha escola, eu estudei na rede pública, eu não tive. No entanto, eu tive vivências que nós tínhamos, a vivência da brincadeira de rua, dos jogos, né, daqueles improvisos, do saltar, do rolar, do se esconder, do abaixar, do levantar, do passar por cima, passar por baixo, desviar de obstáculos, isso tudo nos jogos de rua. E o que isso trouxe para a nossa vida, né? Eu acredito que o Rogério também... aquela autonomia de saber se virar nas coisas, aquela rapidez, motora, né? rapidez de solução de problemas e coisa que a criança, né, hoje em dia, né, presa ali nas redes sociais, deixa de compartilhar, deixa de viver, e socialmente mesmo, o convívio social com o outro, o olhar para o outro, o compartilhar. As frustrações, né? Porque se você ganhava, você perdia, e se perdia estava tudo bem, a gente ficava triste, mas daqui a pouco já estava ganhando de novo em outra atividade, e isso era contínuo. Todo dia, né? Nem se estivesse na escola, sair da escola e ia pra rua. Isso é curioso porque, assim, eu não gosto muito de fazer a comparação, como o Jorge coloca, assim, o saudosismo. Claro que isso é uma memória afetiva muito importante para mim, mas a gente vive uma outra sociedade. A dizer se é melhor ou pior é o momento. É o momento. Então, aquele momento, eu acho que foi muito importante para a construção das nossas vidas, para a formação de caráter, de personalidade, de posicionamento. Eu brinco, às vezes, em algumas situações que eu estou... como é que se chegou nessa tomada de decisão? Porque eu vim do subúrbio, gente. No subúrbio a gente aprende assim. Eu brinquei de carniça. Eu dou, ninguém dá. Eu dou, todo mundo dá. E assim, as coisas são resolvidas. Não fica de... esconde para cá, guarda para lá, resolve, acabou, e também do jeito que resolveu, passou, vamos seguir. Se errou, pega a consequência, vamos embora. Vamos, e assim, todo dia, como a Teresa falou, é uma rotina de aprendizado, e isso transforma. Então, a experiência motora, a experiência social, o convívio, aceitar, entender, compartilhar, tudo isso fazia parte desse momento. O momento atual é uma outra sociedade. Outra realidade. E aí, assim, muitas variáveis interferem. Não só a rede social, o computador, a preferência por jogos eletrônicos ou jogos físicos. Não dá para você discutir o que isso atrai mais ou menos. Como a Teresa falou, ela não teve a educação física no ensino fundamental. Eu comecei... eu comecei a carreira no ensino fundamental 1, em escola, lidando com crianças. E a criança talvez seja o melhor termômetro para o profissional, porque ela é verdadeira. Se a aula é chata... Ela sabe. É super transparente. Ela vai ver outra coisa, acabou. Então, sua aula tem que ser pensada, planejada, interativa. E aí, isso vai trazendo formação para você no futuro. Então, a criança ela não faz por maldade, mas aquilo é desinteressante, perde o interesse. Você tem que se reinventar para sempre estar... Sim. Eu acho muito importante a frase do Rogério, né? Porque a gente vai chegar lá na atualidade, mas é inquestionável, né? Porque ao mesmo tempo que a tecnologia vem para ajudar, depende da forma que é utilizada. Sim. Na pandemia salvou. E a gente tem que trazer para o nosso lado, Sim, né? E agregar aquilo tudo que a gente já conhece, agregar essa tecnologia para que ela e a gente né? interage ali com tudo e de isso forma que eu produtiva. acho. Então, na verdade, eu não acho que a tecnologia é um concorrente da atividade física presencial. Quando você tem essa situação, pode perceber assim, um treinamento de, sei lá, iniciação esportiva que vem sendo feito da mesma forma há 40 anos, uma criança do tempo de hoje talvez não se interesse por ele. Mas treinamento é assim.
Talvez não. Talvez não, Então, o objetivo pode ser o mesmo, mas a forma de alcançá-lo... A forma de alcançar, de dialogar, de se fazer compreender, de trazer a comunicação mudou, né? É isso. Verdade. Então, eu gosto desse bate-papo, porque a gente vem aqui, volta lá e acompanha, a gente não se perde, não. E aí a Tereza já deu um pequeno spoiler, Rogério também. Eu quero agora entender um pouco como é que foi essa parte educacional de vocês. Você disse que não teve educação no primeiro momento. No primeiro. Isso. E em contrapartida, o Rogério já estava tendo o termômetro dele. Como é que foi essa parte educacional de vocês? Então, quando eu fui para... Eu estava começando o segundo... o Fundamental 2, eu sempre estudei em escola pública. Uhum. Eu troquei... Fiz a mudança no antigo, né? Que era quinta série, depois vinha sexta série, né? Na sexta série, na quinta série eu fiz na mesma escola. Na sexta série eu estava inaugurando uma escola nova próxima à minha casa, do município, que era toda diferenciada, tanto na questão da arquitetura, quanto na proposta mesmo da escola. Ela vinha com o nome de Escola Polivalente, que foi a escola Dr. Jair Tavares de Oliveira. Não sei se você conhece. E ela veio com uma proposta tão diferenciada em todos os aspectos, né? Um aspecto que me chamava a atenção, era perto da minha casa. Tinha 3 quadras. Eu fiquei... Nossa! Eu olhava... Para quem não tinha educação física? Para quem nunca teve, eu falei, meu Deus! E nesse ano de inauguração, nesse janeiro, houve uma colônia de férias da prefeitura nessa escola. E aí foi a minha primeira vez. E aí foi ali. Eu devia ter meus 11, 12 anos. Foi ali que a educação física, então, entrou e nunca mais saiu. Porque essa colônia de férias foi decisiva. Foi um divisor de águas. Na minha vida. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Foi um divisor de águas para você se apaixonar? Ou você acha que ali já tinha um mosquitinho de... É isso que eu quero. Eu acho que ali já tinha. Desde as brincadeiras de rua, como eu te falei. Um vírus latente. Eu ficava e aí, quando olha 3 quadras e o olho brilha, alguma coisa tem. Não, e vestiários, e materiais. Materiais, inclusive, de ginástica artística. Que não era uma realidade que você vivia, né? E os plintos e tudo. Eu falei, gente, o que é isso? Eu fiquei maravilhada. E a partir daí... E aí, fui estudar nessa escola. E aí passou a ter educação física. Aí passei a ter com assim, profissional de referência também. Eu tive tudo isso, foi bem marcante. Foi o professor Melo, aqui de Campo Grande. Antônio Carlos Melo. Já passou por aqui, Carlos Melo foi o meu professor de educação física nessa escola, né? Antes da vida dele do futebol, eu acho que passou pela prefeitura. Eu acho que ali ou já durante, tava, ele já estava, né? Aconselho a vocês a assistir, porque está impecável. Então... Então eu fui apresentada ali a parte desportiva, né, aos jogos da quadra e aquilo tudo, e aí antes de passar a palavra para o Rogério, Tereza, você acredita que quando a gente está no ambiente educacional, lógico que você teve um presente, né, em relação à estrutura e tudo, mas eu achei muito bacana você citar o Melo. E aí a minha pergunta é o seguinte: faz diferença a referência positiva na escola para o indivíduo, independente se ele vai se tornar profissional de educação física ou não, né? Construção do indivíduo. Mas faz diferença ter um bom profissional? Um bom profissional em qualquer área, ele vai te tocar, ele vai te influenciar. Eu fico ouvindo as pessoas falando, eu odeio matemática, eu odeio algumas disciplinas, mas a chegada do profissional naquele indivíduo, a maneira com que ele aborda o indivíduo vai fazer toda a diferença em qualquer disciplina. E a educação física não é diferente. Depois, mais à frente, você deve me perguntar da minha atuação na escola. Eu pensava muito sobre isso quando eu estava já na escola dando aula. E o que eu ia fazer? Claro que a gente sempre tinha a maioria fazendo, né? Sim. Mas... E aqueles que ficavam sentados e se negavam. Que esse é o mais difícil, né? Porque quem tá ali e aquilo me incomodava demais. Então, ao longo desses anos, eu fui buscando estratégia para chegar nessas pessoas, porque aquilo me incomodava demais. Eu queria saber por que aquilo ali não tocava aquela pessoa, por que eu não conseguia. E isso foi eu acho interessante essa sua fala, que você não pensava no que ele tinha, você pensava no que você poderia mudar. O que eu tinha que fazer para atingir, porque a gente planejava, né? Eu sempre gostei muito, eu tenho uns amigos que dizem, meu Deus, você escreve tudo? Eu falei, não, eu tenho que escrever, porque para mim eu me organizo quando eu escrevo e planejo, eu nem vou olhar aquilo, mas no momento que eu fiz aquilo, a minha cabeça deu aquele link, e aí eu consigo
Até para mudar, né? Porque a gente tem que ser rápido também para mudar esse planejamento. Perceber. Quando a gente está vendo que, tá legal, calma aí. O Rogério começou o bate-papo assim, né? O melhor termômetro. Eu fico muito feliz de ter vocês dois aqui, porque agora eu não posso nem fazer isso, eu vou quebrar o protocolo, que eu não posso dar muito minha opinião. Mas eu sou apaixonado pela educação física escolar. Sim. Porque eu acho que ela muda a sociedade. Independente se o cara vai ser advogado, médico, mas ele aprende a lidar com o corpo dele. Sim. E assim, já passaram alguns profissionais aqui que já falaram, inclusive assim, eu tive um mau professor de educação física e quis fazer para ser diferente dele. Então, como é que tem influência na parte escolar, né? Tanto bom quanto... Eu quero fazer tudo que ele não fazia. Mas aí, Rogério, como é que foi essa parte sua de educação física escolar? Então, educação física escolar eu tenho que voltar um pouco no início da trajetória. Então, como é que é? Assim, primeiro, como você perguntou, como é que foi o meu contato? Não o profissional na educação física escolar, mas o aluno. Então, em algum momento, eu sempre fui envolvido com esporte. Não necessariamente a educação física. Isso, mais tarde, veio a ser um questionamento, usando teoria dos conjuntos. A educação física está contida no esporte, o esporte está contido na educação física. Hoje eu percebo que são dois ambientes distintos com uma interseção. Um mundo da educação física que vai além dos esportes e um mundo esportivo que vai além da educação física, com diferente campo de conhecimento em cada um deles, mas tem uma interseção. Um busca resultado, outro desenvolvimento, né? E dentro dessa linha o esporte sempre esteve presente. Eu fui atleta de algumas modalidades. Teve um profissional aqui de Campo Grande que não era profissional, quer dizer, é reconhecido como profissional de educação física, o professor Avani Magalhães, de judô, tinha feito o curso da Escola de Educação Física do Exército. E no judô ele tinha métodos hoje questionáveis, mas era uma pessoa muito preocupada com a formação. E ele queria que todos os alunos de judô conhecessem outras modalidades. Então era importante que você fizesse natação, jogasse futebol, treinasse isso. Ele, além do judô, as pessoas tinham que conhecer. O vocabulário corporal. E isso fez com que eu conhecesse, entrei no judô com 10 anos, conhecesse outras modalidades. Então fui treinar futsal, fui treinar natação, tudo porque ele falava, tem que saber nadar. Isso é contra o fluxo normal, né? Que normalmente o cara faz só aquilo, pra lesionar. Fica aqui, que legal isso, cara. E isso foi mudando e eu fui conhecendo várias modalidades, saí do judô, fui treinar voleibol, fiquei muitos anos no vôlei, e isso vai mudando a sua percepção. Então na escola eu não tinha treinamento de vôlei, eu tive que procurar o clube, aí no clube Campo Grande era distante dos centros de treinamento para rendimento, isso criava algumas dificuldades. Aí a gente volta para a escola. Quando você assume, você quer fazer o quê? Quer fazer diferente. Quer, além da educação física, quer dar chance àqueles que têm algum talento esportivo, alguma habilidade, para que isso estimule e ele dê continuidade àquilo. Então, a minha entrada na educação física passa por esse ambiente. Eu quero trabalhar com o esporte. Eu vou ser profissional de educação física ligado ao esporte, como preparador, treinador, e aí eu começo a ser treinador de equipes escolares. Então eu começo em handball em Niterói, depois voleibol em Campo Grande, nas modalidades onde eu atuei. E isso vai fazendo alguma diferença, você pensar um modelo diferente para essa situação, porque a educação física escolar já era muito pensada. Quer dizer, ainda que tivesse várias dificuldades, a visão era um padrão, vamos dizer um padrão. Assim. Ainda que não fosse o melhor ou a discussão, mas as pessoas se preocupavam com esse desenvolvimento motor, consciência corporal da escola. E eu ficava pensando, e aquela criança que não tem a oportunidade de participar de um treinamento esportivo, alcançar um potencial. E aí vai. Até porque essa parte, é muito, muito interessante você trazer isso, porque essa parte de treinamento escolar, né, para competição, vamos dizer assim, com educação física, tem muitos questionamentos, né? Contraturno, liberado, não é estimulado, não é. Administrativamente é complicado, mas dá para fazer. Conceitualmente o que diz a legislação, a Lei Pelé estabelece o esporte educacional, não é competitivo, aí o desporto escolar é competitivo, não é de rendimento. Como não é de rendimento? Você tem
mas o esporte ensina, perder e ganhar é parte do seu aprendizado. Da formação do cidadão, Sim, né? Questionamentos que são discussões Que vem de conceituais. vários lados. Aí você tem que ir olhando para cá. Mas é possível, como a Tereza falou, assim, você consegue administrar a grade de funcionamento. Isso depende muito da direção da escola, tem do que estar profissional. disponível para isso, porque... Olha como é que a fala de vocês é importante. Tudo depende de pessoas. Claro. Né? Depende Foi o que de a pessoas, Tereza trouxe perfeitamente. Independente da matéria, a forma que você é levado, a forma que você é conduzido, Sim. faz toda a diferença. Sim. Bom, vamos seguir na vida de vocês. Então a gente vai caminhando para esse final de escola, a hora que tem que se decidir, né? Aquela cruel dúvida do que eu faço pro resto da minha vida, que você tem que decidir com 16 anos, 17 anos. Aí já começa a ficar mais engraçado. Então, eu quero chegar nessa parte do engraçado. Então já vamos lá. Como é que foi essa parte aí de vocês? Então, terminando o ensino fundamental, com esses estímulos, né, que eu tive... Praticou até o final, direto. Até o final. Tá. E também, como o Rogério, eu tive uma afinidade com o desporto, o voleibol, embora não tenha altura para isso, mas naquela época nem precisava de tanta altura assim, embora a rede fosse a mesma altura também. E eu fui para uma outra escola, ensino médio já, né? Fui para uma escola também pública, o Colégio Raja. E lá, esses 3 anos de ensino médio, que antigamente chamava-se científico, mas aí ensino médio, houve essa questão de um professor desenvolver uma equipe. Muito porque tinha um grupo, e eu estava envolvida, lógico, que assim, levava roupa de educação física todo dia. Eu tinha um dia só de aula. Qualquer brecha. A minha sala era o 2º andar e eu olhava para a quadra. Quadra vazia, eu tô lá. Ou não, porque eu pedia a alguns professores de educação física que não eram os meus, posso fazer essa aula? Tô em tempo vago, posso fazer a aula. Eu trouxe roupa, trocava minha roupa e ia. E o professor... Tereza é aquele clássico modelo que não escolheu educação física. Ela me escolheu. E aí, eu e um grupo de amigas, né? E a gente gostava muito de vôlei. E era o vôlei, e foi o vôlei. E depois, outras coisas aconteceram. E aí, esse professor se animou com a gente, porque, puxa, tem um grupo que aí a gente anima o professor também, né? Sim. Aquela troca. A troca, né? E aí ele inscreveu o Raja naqueles Jogos do Luz. Não sei se você vai lembrar, Rogério. Gelbis. O Gelbis. Você viu? Olha! A lembrança boa, porque, né? Assim, o GEBS é uma competição tradicional do Brasil, Jogos Escolares Brasileiros, e aqui na Zona Oeste a gente criou no clube, o GELBS, e aí vem o clube Jogos novamente. Escolares do Luso Brasileiro. Do Luso Brasileiro. Legal. E aí foi o Raja. E aí tem jogo de camisa, não tem aquela dificuldade da escola pública, Sim, né? sim. Fizemos um jogo de camisa. Antigamente jogava-se com manga comprida, né? O vôlei. Não, e pro aluno, Melhorar só a peça. colocar o uniforme, né? Você E já aí, tá em outro... Houve uma zebra nesse ano que Conta pra gente. nem o professor esperava. O que você sabe sobre o colégio Apolo 12 de Santa Cruz? Fala pra mim, só rapidamente, o que você lembra dele? Um time tradicional no Tradicional em voleibol, competição. treinado Que pelo ganhava professor tudo. Jorge Faleiro. Sim, e ele estava lá. E aí, nosso timezinho lá do Raja, que treinava nas aulas dos outros professores e rapidamente, no intervalo entre o almoço que o professor podia ficar e dar o treino, nós ganhamos do Apolo 12 e fomos campeões Do GELBS. do vôlei feminino dos Gelbis. E tiraram o bicho-papão. E aí, É. não, aquilo foi, eu lembro, desse vestiário, dessas meninas olhando uma para as outras do outro time. Incrédulas, né? Por quê? Quem são essas pessoas? Da onde vieram? Nunca vi esse time. Porque, não, chegamos ali e com toda a raça, né? Apolo do dia tá falando, tudo é gato. Duas É tudo bolinhas. gato. Dois times. Duas bolinhas para treino e elas treinando com aquele saco Toda de bola. A estrutura, gente né? olhava aquilo, meu Deus. 2 times de Santa Cruz, 2 colégios de Santa Cruz tinham essa característica no Sim. voleibol. O colégio Delta E Apolo. E Apolo 12. Famosíssimos. Eles eram famosos. Do Delta saiu a Bia, que jogou no Banespa. Sim. E era isso, formação de treinamento. Era. Então a gente já conhecia por isso, e aí o nosso medo, e aí a gente foi com tudo. Que a gente tinha, Sem que a gente não responsabilidade, né? Não era tinha. favorito. E aí foi uma coisa Marcante. esse momento. E o voleibol depois, né, continuou. Eu cheguei a treinar no centro esportivo. Aí já estava chegando o centro esportivo em Campo Grande, sem aquele ginásio, as quadras e a piscina, e aquilo onde o ginásio era tudo pedrinha, né, estacionamento. Eu cheguei a treinar ali um pouquinho com o professor Carlão e Ivan, né?
nessa época ainda. Ex-alunos do Rajagabá. E atleta treinei de também um pouco no Colégio Afonso Celso, que tinha um professor que dava treinamento lá, o professor, acho que era Paulo o nome dele. Paulo Neves. Treinei também, mas, enfim. E aí chegou o momento de fazer o vestibular. Antigamente não era Enem, era vestibular. E eu não tive dúvida nenhuma, não fiquei preocupada. Não passou nenhuma outra possibilidade na cabeça? Não passou. Não tive dúvida, fui fazer, tinha teste específico naquela época. E no centro esportivo, voltei para fazer meu teste específico de natação, treinar corrida. E mais uma vez, uma pessoa me estimulou muito. Cheguei no centro esportivo um dia para treinar, olhei uma quadra ao lado da piscina, uma professora dando aula para um mundo de pessoas. Professora Norma Chagas. Eu falei, meu Deus, eu quero dar aula aqui, com aquele número de pessoas. Como é que é isso? Tem tantos alunos? Né? Como? E lá estava ela dando aula. Ela nem sabia disso, né? Que tanto me... Eu falei, não, eu vou ter que entrar nisso de qualquer maneira. E não passei no vestibular. Passei no teste específico e não passei no vestibular. Embora o Raja, naquele momento, fosse realmente uma escola boa, porque a gente tinha que fazer prova para entrar para o Raja. Hoje em dia, não. Ele está na rede. Forma, e tem outros fatores que influenciam. E aí, não passei. E aí, aquela coisa, meu mundo caiu. O que eu vou fazer agora? Bom, eu naquela época tinha ensino profissionalizante muito no ensino médio, né? Uhum. E o Raja não tinha, era o ano que tinha acabado. Então, ele fez um científico puro. E eu falei, meu Deus. Aí, eu lembro que minha irmã, não, você tem que ter um curso técnico em alguma coisa. Eu falei, é verdade, eu preciso me colocar no mercado de trabalho de alguma forma até eu conseguir o meu objetivo. E fui fazer um curso de contabilidade. Nossa, da onde saiu? Não sei. É porque tinha que fazer alguma coisa. E lá fui eu fazer técnico em contabilidade. Fiz 1 ano, porque eu já tinha os 2 anos do ensino médio, então eu fui fazer só o específico. Eu fiz até no antigo Instituto Analice. Mas o foco continuava. Eu falei, bom, vou tentar mais uma vez. Se eu não conseguir, já estava pensando, bom, para particular agora não dá, eu preciso primeiro trabalhar para poder pagar alguma coisa. E no segundo momento, eu consegui. Aconteceu, passei para rural e aí segui. Agora, não tem como você citar Norma Chagas e não falar dela, né? Não tem. Mas eu acho interessante que como é que, por vezes, a gente está dando uma aula e a gente não tem noção do quanto isso influencia né? A vida das pessoas. E a gente não imagina. E, na verdade, isso é talvez o papel mais importante das nossas vidas profissionais. É a sua capacidade de influenciar uma pessoa que numa tomada de decisão pode influenciar a vida de mais 2, 10 pessoas. E isso vai crescendo numa proporção exponencial. Isso é muito interessante. Eu acho que isso é importante para quem está assistindo a gente, né? Aonde você esteja, da forma que você esteja inserido, alguém está te olhando, né? Sim. Isso é muito legal. Você lembrando um pouco aqui, você citou o Melo, no programa dele, ele disse que ele fugia da faculdade para ver um rapaz dando treino físico no campo. Era um parreira. Né? Então, como é que as coisas vão... isso é muito legal. Para você que está assistindo, decisivas. Postura profissional sempre. Sempre. E aí, Rogério, como é que foi essa transição aí? Então, aí eu tive tu falou que vinha a parte engraçada, eu quero pegar esse ponto aí. Porque assim, quando eu acabo o ensino médio, então eu estudava bastante, eu estudei em escola pública, depois fui para a escola particular, Colégio Belisário, ensino muito puxado, rígido, gostava muito, depois eu vou falar do Dr. Elton, que foi o diretor. E aí fazer vestibular, né? Não tem outra, não era Enem, você fazia vestibular e tem que escolher. E era aquela carreira, não era como hoje, você, né? Era aquilo e acabou. Não passou, acabou. Fazer? Então eu fiz engenharia química, passei para o FRJ, muito bem, colocado e tal. Cursei 2 anos e meio. De onde veio engenharia química? Então, sei lá. Teve alguma coisa? Teve. Um histórico, familiar? Não, nenhum. Contato com um professor, um profissional que dava aula de química, que eu gostava. Isso me influenciava. Mais uma referência profissional. Sim, né? Uma referência. E eu gostava. Aí fiz teste vocacional, dava engenharia química, educação física. Eu falei, não, fazer engenharia química, acho que é legal, depois eu faço educação física. Aí comecei engenharia química e eu tinha que treinar no time da universidade. Eu passei a treinar no time de vôlei da universidade.
na engenharia. E o treinamento era na escola de educação física. Então, Tá, ela te Tava seguindo. Tava tudo ali. a engenharia era horário integral, de 8 a meio-dia, de 13 às 17. E os treinamentos de vôlei eram de meio-dia às 13 no horário de almoço. Então, eu ia para lá e eu tinha um grande amigo, parceiro da vida toda, que foi profissional de educação física, o Carlos Vital, que tinha ficado reprovado no primeiro vestibular. E aí, no segundo, fez para educação física e estava lá. No meu segundo ano de engenharia, eu ia, encontrava com ele, a gente jogava dupla de vôlei de praia, nós vamos treinar. Aí treinava um time de vôlei da universidade, eu voltava, treinava, voltava. Vou fazer vestibular porque isso aqui que eu quero. Continuei na engenharia, fiz vestibular para a UERJ, e aí passei para educação física e durante uns 8 meses eu fazia de manhã engenharia química e à tarde educação física. Caramba. Aí depois eu falei, A cabeça começou a dar um nó. Não, peraí. Chega uma hora que chama, né? Alguma coisa chama, fala Acende, mais né? alto. E aí teve uma situação também em casa, né? O que eu vou dizer? Vou largar engenharia para fazer educação física, isso em Como é que foi? Eu não falei. Eu fui. Como é que foi? Não sei, porque não teve. Eu falei, não, tô indo. Aí eu Tá comecei legal. a ir mais. Aí falei, Aí chegou um momento assim, fui chamado para um estágio na engenharia. Falei, não dá, aqui eu vou ter que ficar na educação física. Aí eu fiquei uns 6 meses. Largar, né? Depois eu avisei, agora eu tô só na educação física. Aí aquele drama, mas apoiaram. Mas também ouvi de algumas pessoas coisas assim, quem não serve para nada vai ser professor, quem não serve para ser professor de nada vai ser professor de educação física. Então, Tinha muito isso disso, né? isso é muito Hoje a gente já triste. está num outro momento, mas tinha muito disso, né? tinha. E a sua família, Tereza, como é que foi? A minha família foi super tranquilo, né? Meu pai faleceu muito cedo, minhas irmãs já eram todas casadas, eu morava com minha mãe e o fato de eu ter passado para uma universidade pública ainda por cima foi um motivo de orgulho, porque, né, a gente não conseguiria, sem que eu começasse a trabalhar, uma faculdade particular. Então, aquela foi a minha chance. E na segunda vez eu peguei e segui na faculdade. E na faculdade foi do mesmo jeito que foi o tempo todo. Ali, buscando coisas, e um universo, porque a educação física tem essa questão desse leque, né? De modalidades e ali aquele universo. E eu fui conhecendo coisas que eu não tinha tido contato ainda. O vôlei continuou. Fiz parte do time da faculdade. Lá era mais difícil, tinha pessoas muito altas, e aí realmente, mas eu fiz. Cheguei a competir algumas vezes também pela faculdade, e ao mesmo tempo entrei no grupo de dança, que era algo que a parte artística também falava bem alto. Você citou quando viu o ginásio de ginástica na escola. E aí as ginásticas no final você vai ver que realmente me arrebataram, e aí fazia parte desse grupo também de dança, e sempre atuando, participando de eventos, montando coisas. Eu acho com tão isso interessante latente. essa fala da Tereza, porque normalmente acontece isso, né? Normalmente tem um gatilho para você buscar educação física, quando você entra, você se depara com um mundo de possibilidades. Às vezes eu ficava um pouco assustada, porque eu pensava depois, eu falei, meu Deus, como que eu vou dar conta? Como que eu vou dar conta disso tudo? Depois eu respirava e falava, não, calma aí, eu tô tendo acesso a tudo, mas eu vou ter as minhas afinidades e aí vou mergulhar nelas. Vou me aprofundar, porque a gente precisa se aprofundar, né? Não só com o que tem na faculdade, é muito pouco, dá pra gente sobreviver numa coisa bem básica, mas depois, trabalhando no dia a dia, a gente... Depende do profissional que você vai ser. Como se você vai todo ser o profissional, básico, tem que se aprofundar. Isso, perfeito. Não tem como ficar ali, né? Agora vem a parte que eu mais gosto desse bate-papo. Tenta relembrar alguma história de faculdade boa que dê pra contar. Não, eu tenho uma história boa. Então conta, por exemplo. Porque a gente tem que fazer esse filtro, que dê pra... Essa não. Tem boa, não sei, meio trágica, mas nunca tinha tido aula de ginástica artística. Uhum. E eu amo meu professor da ginástica artística porque Arivonaldo, não sei se você chegou a conhecer,
era muito rígido. E as pessoas, não, ele está pensando que isso aqui é a Olimpíada, a prova parece um acontecimento, e todos os aparelhos, a gente fazia trave, assimétrica, Caramba. solo, todos os aparelhos, ele fazia isso. A gente tinha artística Fatalmente 2 seria vezes na reprovado. semana, a carga horária era bem grande. E naquele eram 2 períodos, naquele período eu vivia na faculdade, porque a gente vivia treinando, porque enquanto jovem a gente não praticou aquilo, e de repente aquele vocabulário corporal totalmente diferenciado, né? E, enfim, e eu vivia roxa. E aí minha mãe, mas o que é isso? Mas o que você... Eu falei, não mãe, acontece, isso aqui são os aparelhos. E muito esforçada, porque a gente tinha que se esforçar muito ali. Então, fiz a coreografia de tating, tinha coreografia de solo, tinha série nas assimétricas. E quando eu fui fazer a minha coreografia de trave, ele sorteava o elemento surpresa pra gente colocar na série. Ou seja, você tinha na que se hora. programar pra todos, não tinha jeito. E a minha foi uma pirueta, Ah, legal. né? Na trave. Na Legal. trave. Às vezes as pessoas têm sorte. E às vezes aí, pá! Caí. Aí eu falei, não, calma aí, eu vou terminar isso aqui. Tentando a sair, mas olha, vi estrelas não. aquele Eu dia. imagino que com certeza. Então, assim, um momento trágico que eu lembro foi esse, né? E um outro momento que eu, rapidamente para pontuar, foi Rapidamente, não, o tempo é de do vocês. voleibol, quando eu fui numa competição e tinha lá Santa Úrsula, era uma faculdade, né? sim. E Botafogo, tinha né? lá uma Botafogo. jogadora de vôlei da seleção que estudava na Santa Úrsula. Ana Eu falei, Rich. meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E nós tomamos uma lambada ali. Eu falei, eu vou ter que parar com o vôlei, eu amo vôlei, depois eu vou trabalhar com vôlei de outra forma, mas Não vai vai dar dar. para eu continuar. Eu Eu cheguei num limite que eu falei, peraí, não, calma aí, a gente tem que se colocar no nosso lugar. Não vai dar pra mim aqui, nem por altura, nem por conhecimento, nem por nada. Então... Agora, deixa eu te fazer uma pergunta antes do Rogério falar. O quanto de conhecimento corporal você não conquistou com esses treinamentos de ginástica, né? Olha, pra mim foi fundamental depois na minha prática. Eu imagino que sim. Pra mim, porque são modalidades que se eu não tivesse vivido isso, eu até poderia trabalhar de forma muito elementar, mas eu pude trabalhar um pouquinho mais porque eu tive essa chance. Então, assim, eu agradeço muito a esse professor também pela rigidez. Isso é curioso, porque nesse momento da universidade, a gente não tinha um aspecto mais conceitual de desenvolvimento do esporte ou da educação física. Quando eu entrei para a UERJ, eu convivia muito na UFRJ por causa dos treinamentos e tinha uma liberdade maior. A escola de educação física da UFRJ era bastante, não diria livre, mas era assim, um ambiente de maior diálogo. Quando eu fui para a UERJ, era uma rigidez absoluta, de horário de chamada, uniforme, a meia tá torta, falta. A primeiro horário da manhã, 10 minutos de tolerância e acabou. Passou de 5, não precisa nem entrar na aula, porque vai tomar falta, e a falta era Às vezes a gente vê reprovação. o cara com roupa de time de futebol, havaiana e chora. E era performance. Isso eu adorava, mas eu entendia também que muitas pessoas não estavam ali para segregar. E eu adorava aquilo, porque assim, prova de natação, 1000 Você metros, era competitivo, né? 1000 metros em 20 minutos. Quem não faz está reprovado. E assim, o que é isso, gente? Atletismo, corrida em tanto, salto em distância tanto, salto em altura tanto. Ginástica artística, vai ter que fazer a performance na barra fixa. Só não tinha argola, o resto tinha tudo. Voleibol a mesma coisa, futebol a mesma coisa. Então, eram treinamentos que você tinha que fazer. Isso te preparava para uma situação, mas aí você também pensava, porque eu tinha na turma, e aí era uma das coisas engraçadas, tem 2 momentos. Um professor que é falecido, Zé Antônio Barros Alves, que tinha 140 quilos. Era um atleta de judô, assim, não era um atleta de performance, e gostava da educação física. Aí como é que ele ia performar? Alguns professores achavam aquilo um absurdo, ele tentar fazer educação física com aquele estereótipo.
E ele enfrentava aquilo tranquilamente. Outros, tem um dos professores, falou, olha, eu quero que ele faça uma 8ª para parada, que é ficar lá em cima na barra fixa. Vou fazer o seguinte, eu vou virar aqui. Quando eu voltar, eu quero ir lá. Aí a gente subiu. A forma não importa. Eu quero resultado. Olha aí, ó. O companheirismo aí, olha aí, ó. Isso se constrói também na faculdade. E a outra foi, que também... Essa foi boa. Eu tava no... Que bom que o professor fez isso aí. Que visão, que visão. Era um que ele professor muito rígido que... E Mas ninguém ele podia entendeu o falar momento, que ele passou né? a mão na cabeça. Porque, ele fez. Ele eu tenho entendeu o prova. momento. Ele entendeu. Com certeza. E aí o outro foi quando eu fazia as 2 faculdades, nas 2 universidades, e eu jogava vôlei na UFRJ e passei a jogar no time da UERJ. Não cruzou. Ia ser engraçado. Aí um 7 cada um. Aí um dia eu tô na arquibancada da UERJ, e aí a UFRJ tá lá para jogar e vai perder de WO porque tinha tido um problema e os atletas de trânsito, essas coisas, aí já tinham dado muito tempo. Aí o treinador me vê na arquibancada e fala, poxa, tá com a tua carteira aí? Eu falei, tô. Entra. Não era gato. Aí eu falei, não, professor, eu tô agora no time... A gente vai perder WO, não tem sentido, tá bom. Aí o pessoal da UERJ olhou, eu vou lá, assinar a súmula, joguei pelo FRJ. O pessoal é traíra. Eu falei, não, só para completar. Se fosse contra o UERJ, não entrava não, mas... E aí, eu Ganhou. não tinha jogado, ganhamos. Aí, tá vendo? Foi bom. Essa realmente foi engraçada. E aí agora a gente parte, que é um momento interessante da história de todo profissional de educação física. Como é que é essa entrada no mercado de trabalho? Né? Porque, volta e meia eu falo isso em alguns episódios que eu gravo, que eu achei uma frase espetacular que eu ouvi, que quando a gente sai da faculdade, a gente é o mais novo desempregado, né? Sim. Porque enquanto a gente está estudando, a gente está estudante. Você formou, faz o quê? E aí, como é que foi essa trajetória de vocês pós parte acadêmica? Então, já na faculdade, a Rural tinha uma disciplina que era IE 109, era Educação Física Obrigatória para os outros cursos. Isso ficou durante muito tempo. E quem ministrava as aulas era os alunos de Educação Física através de uma monitoria. Uhum. E eu tive uma monitoria dessas, que eu dava aula de ginástica localizada. Ginástica aparecendo. Né? Aí já vem agora a ginástica localizada, já é uma atividade mais de academia. Uhum. E que eu aprendi muito com uma amiga com quem eu dividi essa turma. A Rural não tinha essa cadeira ginástica de academia, tinha ginástica escolar. Uhum. E aí o que eu fiz? Eu falei, vou ter que me matricular numa ginástica de academia para eu poder ter essa vivência. Foi até que eu conheci meu marido, porque meu marido já dava aulas em Campo Grande de ginástica localizada. E aí eu fui fazer aula com ele e beber um pouco da fonte, porque tinha um professor muito bom no fundão dessa cadeira. E ele era o pupilo desse professor lá dessa parte de ginástica de academia. Então, nós começamos ali e a gente dava aula para um número enorme de alunos. Eu lembro, tinha uma turma que era só rapazes de agronomia e veterinária. E eu e essa minha amiga, louquíssimas, dando aula de ginástica, com aquela rigidez assim já. Não, porque nós temos que ser respeitadas, porque 2 mulheres dando aula para uma turma imensa de rapazes... E foi muito gratificante isso, porque durante muito tempo eu passei em Campo Grande. Oi, professor. Eu olhava, meu Deus, da onde? Quem? Eram os alunos da educação física. E, assim, já tendo essa experiência, assim que me formei, fui trabalhar em academia, com ginástica. E a minha paixão por coletivas aí surgiu dessa época, porque até hoje sou apaixonada por aulas coletivas, embora elas, dentro da academia, elas sejam bem raras hoje em dia. O professor de ginástica localizado, então, bem mais, e eu amo, né, essa modalidade. Então, o meu primeiro emprego foi dentro de academia, porque eu tinha a intenção de fazer concursos públicos, mas ficou um tempo, desde a minha formação, parado. Me formei em 89, e cheguei a fazer um para Angra, mas não fui aprovada. Aí comecei a falar, meu Deus, como assim? Eu vou ter que... E aí, quando noticiaram um do município, eu falei, vou ter que cair dentro aqui, Rio, estudar, que eu tenho que entrar nesse concurso. Em seguida, abri um do estado também, já era para 40 horas, para trabalhar no INSEEPS,
no perfil modificado, uma parte educação física curricular, outra você dava oficinas, que vem a ser uma outra paixão, trabalhar com projetos e coisa dentro de escola. E isso também se tornou uma paixão para mim, uma afinidade que eu tive com esse tipo de trabalho também. E quando eu passei para os dois. Porque foi no mesmo ano, basicamente. O município foi em 92, eu fui chamada em 94. Do estado foi em 94, eu entrei em 94 e aí você passou 10 anos sem dormir. E aí eu ingressei dessa forma. Começa a sua linda trajetória. E deixei a academia um pouco... porque não dava como conciliar tudo isso. A carga horária era grande e comecei a viver, né, dessa nova realidade. E aí eu vou querer que daqui a pouco você fale tudo pra gente sobre essa realidade que preenche a sua vida. Rogério, antes de você falar sobre o primeiro segmento, eu vou te dar uma catucada. A gente já passou da parte da faculdade, mas eu achei tão interessante algo que a Tereza falou, que eu queria a sua opinião, pessoal. Ela citou sobre a monitoria, né? Então eu queria que você falasse um pouco da importância da vivência do estágio, né? Desse primeiro contato do estudante. Eu falei para vocês que hoje ia ter aula, não falei? E outra coisa que a Tereza trouxe que eu achei importantíssima, ela identificou que ela não tinha o conhecimento de ginástica, ela foi buscar. Sim. Então a identificação dessa busca pelo conhecimento, como é que você percebe isso, principalmente para o estudante? Então, eu acho que isso é o estágio, a troca, o primeiro contato profissional, ainda que não regulamentado, naquela altura a gente podia ter essa oportunidade, porque ainda não havia regulamentação, mas o que a gente percebe é que isso faz muita diferença para o profissional que vai se construir. Essa formação, esse acompanhamento, como você falou da Tereza, conhecer lá o professor Ivo e beber da fonte do conhecimento de um profissional que ele era discípulo, isso era a forma como a gente tinha de tomar contato com novos conhecimentos, técnicas e métodos. Até porque, pessoal, nessa época não tinha Google acadêmico. Não, nada disso. Nem aulas preparadas, nada disso. Então, experimentar era importante. E uma coisa até no lado esportivo, com que eu vivo e convivo mais, alguns treinadores não se importavam que atletas fossem treinar com outros treinadores. Até para perceber, para entender novas abordagens. Então, e a gente também ia para... era muito comum ver treinamentos, como o Melo citou, eu ia ver o treino de um jovem profissional que era o Parreira. A gente ia fazer isso, observação mesmo, anotar, ver as coisas. Se pudesse trocar com o professor, isso era um máximo. Isso é. Então, participar da atividade, porque não era só fazer as anotações, você queria entender como é que a dinâmica acontecia para você perceber como o aluno ia receber isso. Então, isso hoje eu acho que acontece de uma forma bastante reduzida e eu acho que isso tem algum prejuízo na atuação profissional. Quer dizer, as coisas mudaram em termos de comunicação, de conhecimento, mas de acesso ao conhecimento, mas esse contato, no meu entendimento, é fundamental. E aí, como é que foi esse primeiro segmento? Agora chegou a tua vez. A minha vez aí foi entrada no mercado. Então, aí basicamente igual a de todo profissional que assim, eu imaginava atuar no segmento esportivo, como treinamento, preparação física. E aí tem um choque de realidade se a gente pensar que o futebol é a modalidade esportiva que concentra maior volume de investimentos, maiores salários, exposição na mídia, patrocínio. No Brasil, apenas um número baixo, 94% dos jogadores de futebol profissional ganham abaixo de R$5.000. Então, acima com os salários astronômicos, são 6%. Não. 6% ganha acima de 5.000. Para chegar no astronômico é 0, Então, os números fantásticos que a gente imagina para o profissional que está orbitando em torno disso, se no futebol é muito difícil, nos demais esportes
torna ainda mais difícil. E aí a realidade Até porque nos outros esportes nem tem esses 6%, né? Não. Então bate na porta. E aí? Vamos fazer o quê? Eu sou o primeiro desempregado? E aí o que surge? Bem colocado. Eu tive duas grandes referências. Como eu falei, professor Elton Veloso, diretor do Belisário, quando soube que eu tinha mudado da engenharia para educação física, vem aqui que eu vou arrumar um estágio remunerado para você. Aí, graças a Deus. Estou empregado. Tive alguma coisa. Criou uma história lá e eu estava estagiando. E o professor que dava a norma era professora e ainda era segmentado, assim, não sei nem como é que funciona hoje, mas turma das meninas, turma dos meninos, inclusive na faculdade, na UERJ, no curso de Educação Física, tinha a turma masculina e a turma feminina. A Norma dava aula para as meninas do Belisário e o Bira, que era um outro professor que foi muito importante nisso, porque ele tinha esse envolvimento de montar as equipes, de levar pelas expensas dele para treinar, para competir. E isso eu fiquei muito satisfeito de ir para o Belisário participar desse grupo. Isso foi o meu primeiro contato. E aí eu entro para o segmento escolar, que não era a minha primeira opção, mas é o que surge. E aí vou pensando, né? Concurso público, estabilidade, todo mundo quer fazer isso. Olha, cobra, família, faz um concurso. E eu fiz o concurso, só que eu não era formado. Aí eu passei no concurso e fui tomar posse. Não, o senhor não pode. Seu diploma? Eu falei, não tenho. Aí, mas como o senhor não tem? Não acabei a faculdade, mas eu passei. Aí, não tinha pego o diploma ainda, né? Não tinha acabado a faculdade. Aí mas eu quiser aproveitar meu concurso aqui. Estava no 7º período e tal. Aí, não vai poder. Não vou poder. Por quê? Porque o edital diz que tem que ter o diploma. Aonde? Não tinha inscrito. Aí, não, vira a página, vira a cabeça para baixo. Não, esqueceram, mas não... Era para estar aqui! Então, beleza. Saio desse momento, vou direto para o escritório de advogado e falo, aconteceu isso. Ele, mandado de segurança, já entrou. E espera, adiou a posse. Não, aí entrei com mandado de segurança, fui contratado, em vez de ser um estatutário do município, eu era um contratado enquanto julgava isso. Entendi. E aí virou uma batalha administrativa e judicial, olha, vamos, tira o processo que a gente libera. Aí eu não, se eu tirar, vocês não liberam. Mas chegamos a um acordo e eu fui efetivado no município depois de 2 anos. Só que nesse momento aí me chamam para ser o diretor de esporte lá do MIESM por conta da matrícula que eu tinha ganho na briga na justiça. E aí talvez começa mais esse teu caminho dentro da gestão, né? Exatamente. É o primeiro caminho que você toma. E aí tem o primeiro contato, um professor que era o diretor à época, o Dionísio Augusto Soares, que era uma pessoa muito metódica e eu aprendi muito em organização, em método. E aí eu perguntava, Dionísio, como é que a gente vai entender esse funcionamento? Aí ele remeteu uma coisa que eu tinha da engenharia química. Em cálculo estequiométrico, você faz tentativa e erro para balancear uma equação. Lembra aqueles numerozinhos que a gente botava para cá? Eu falei, tentativa e erro. Eu falei, não pode ser. Não pode ser gestão do esporte, não pode ser tentativa e erro. Só que isso era 87. Sim. Então, era muito incipiente ainda. Eu fiquei com isso na cabeça e fiquei uns 8 meses nesse negócio, numa batida muito forte. Eu falei, não é isso. Eu vou estudar isso em algum momento. Eu vou estudar... Volta no que a Tereza falou. Foi buscar o conhecimento, né? Eu vou estudar a gestão esportiva e aqui não tinha nada no Brasil parecido. Eu fiquei com isso. E aí teve um outro momento. Aí eu casei, aí eu vou para a área de segurança, fico 8 anos na segurança. E quando eu volto falando, não, vou estudar gestão do esporte, é isso que eu vou fazer. Aí eu entrei num MBA da Fundação Getúlio Vargas de Administração Esportiva. Aí no 2º ano eu entro no mestrado lá, começo a dar aula e aí foi ficando na minha área. Eu acho interessante, como eu falei para vocês que é aula, eu acho que, pelo menos até esse momento desse nosso bate-papo, como vocês trazem a importância dessa busca pelo conhecimento. Primeiro, pela identificação de não ter esse conhecimento e da necessidade da busca. Eu acho que isso é muito importante. E aí agora eu quero pedir para vocês falarem de uma história tão bonita de vocês, que é a trajetória de vocês dentro
né, das escolas municipais e estaduais. E aí eu queria que você falasse, Tereza, queria que você começasse. Então. Um pouco tentar resumir, né? Quando então acabou a faculdade, eu trabalhei em academias, em seguida fiz os concursos e passei para município e estado. E cheguei a trabalhar também, nessa época, num dos projetos que tinha no Miésimo, novamente o Miésimo na minha vida. Eram projetos assim, relâmpagos, né? Duravam 3 meses, depois saía, depois voltava, eu cheguei a trabalhar. Trabalhei um tempinho pequeno com vôlei e depois voltei e trabalhei Mas com conseguiu trabalhar um ginástica. pouco com vôlei Trabalhei. Curar aquela dor, né? Aquela contribuição. E aí, depois voltei com ginástica, trabalhei com o professor Kleber, que foi um dos momentos super divertidos, porque que pessoa, que astral, né? É um professor também muito conhecido aqui da região. Isso. E aí, e dentro das escolas, eu fui com essa minha inquietude, com essa vontade, querendo fazer as coisas, trabalhando com a educação física, né, curricular, e sempre sentindo vontade de fazer algo mais. Montar uma oficina aqui, fazer E lembrando da tua experiência e lembrando também, da né? minha experiência, da minha ansiedade também, enquanto aluna. Né? Eu tive muita sorte porque nos lugares que eu dei aula, os diretores embarcavam nas ideias e proporcionavam, né, situações em que eu pudesse fazer essa atuação, toda a diferença, né? Então, sempre, tanto que na escola do estado eu já me aposentei, então passei os 25 anos todos na mesma escola. Caramba, eu consegui até ter um espaço, uma sala que chamavam Sala da Tereza, mas era sala de dança, sala de arte, sala de teatro e tudo mais, mas por muito tempo os filhos, tá na sua sala. Eu falei, gente, não é a minha sala, não falei isso pode gerar, né? Ferir suscetibilidade. Exatamente. Então, eu tive essa oportunidade, né? Muito também porque a gente precisa... Eu sempre falava isso para as colegas, para as pessoas que fazem... A gente precisa mostrar para o diretor, para a pessoa que está nos dirigindo, aqui viemos. Né? Se eu estou num conselho de classe, eu não vou ficar calada. Então, quando chega a hora da educação física, eu tenho que me pronunciar, eu tenho que falar, porque a minha visão de quadra é diferente da divisão de sala de aula deles. Então, se eles estão falando do aluno, eu levantava meu dedo e falava, não, eu preciso falar agora que lá embaixo eu não tenho essa visão. Acontece isso, isso, isso. Por quê? Porque ele é assim, ele é assado. Então, a gente se aproxima mais do aluno, né? E dos professores também, né? Porque exatamente. Dependendo do professor, ele vai entender que isso pode ser uma exatamente. Mas então, um aspecto importante que a Tereza está abordando, que assim, isso faz muita diferença no conselho de classe, na avaliação do aluno, quando um conceito todo está estabelecido para um aluno como sendo deficitário. Não, elemento antigregário, não gosta, isso, insubordinado. Não é nada disso. Exatamente. Companheiro, assim, está vivendo esse problema, porque assim, com a educação física, eles se aproximam, eles contam as histórias. Exatamente. A gente consegue. Tem um vínculo afetivo, né? Porque a gente não tá ali, né, para promover saúde, desporto e tudo mais. A gente está ali para o ser humano como um todo. Perfeito. Então, eu conversar com ele, identificar um problema, encaminhar, escutar o que tem a dizer, saber por que não quer fazer aula. E aí a gente volta nas arquibancadas com aquela meia dúzia de pessoas que não queriam nem te olhar, porque nunca fiz, não vou fazer agora. Então, assim, eu sempre procurei chegar nessas pessoas, porque era uma coisa que eu sentia, me incomodava. Então, para não ficar uma coisa chata e monótona, eu pensava, o que eu posso fazer nessa aula, além daquela coisa de estar dando só o quarteto básico, vôlei, handebol, basquete, futsal. O que eu posso fazer nessa aula para tentar trazer essa pessoa? E aí, eu bebia na fonte da ginástica. Eu falava, vou começar a aula com ginástica. Faço um alongamento, faço uma corrida, faço exercícios de ginástica, uso a arquibancada como, né, aparelhagem também para esse fim. Por quê? Eu vou te pedir só uma coisa, me ajuda a te ajudar, eu vou ter que te dar uma nota. E eu dividia sempre assim, trabalho e parte prática. Então, assim, eu queria que a pessoa fizesse alguma coisa, que se movimentasse, que tivesse uma expressão, né, ali. Então, eu fazia uma proposta. Eu falei, vou começar a aula, se você fizer esse momento de alongamento e ginástica ok para você, e na grande maioria, então tá bom. Tinha medo da bola, tinha medo do jogo, tinha medo de não saber jogar. Ia mais um pouquinho, né? E da zoação dos outros. Quebrava a barreira, né? E aí, esse é um aspecto interessante, sim, você entender por que algumas pessoas têm a resistência, assim como da matemática ou do português, de ler, e da educação física, que pode ser uma experiência que nem foi dela.
Sim. Que veio familiar. Sim, não Sim. faz, machuca, lá. O medo, Ou aquela educação física segregada, segregada, que só pro habilidoso, só pro habilidoso eu não vou nem fazer. Exatamente. Não, Isso é muito bem colocado. Exatamente. Então, eu sempre dava essa proposta. E tinha outras coisas que eu poderia propor também. E já quando veio a época das Olimpíadas, eu fiz aqueles cursos que tiveram e fiz um de badminton, e aí recebi um material na escola. E aí o badminton, que nem eu tinha muita vivência, eu aprendi ali com os cursos que fiz e tudo mais, eu coloquei como opção. Você pode estar... E aí tinha uma aula que eu dava de movimentação básica, movimentação básica, né, da questão do peso do... Isso é o interessante, de você apresentar, ampliar a cultura esportiva, de ter conhecimento de outras modalidades, porque assim... Não é que eu não posso usar o quarteto, né? O quarteto você restringe a ele. Né? O quarteto tá ali latente, as pessoas querem o quarteto, né? E o quarteto tem uma implicação que eu acho muito chato. O handball passou na vida de todos nós. E como passou, desapareceu. Né? Na grande maioria, pelo menos. Você não tem competição, não tem clube, não Sim. tem isso. Não tem vive mídia, um momento, não tem mídia nenhuma. você vive um momento ali no escolar e depois... E que é um esporte maravilhoso. Maravilhoso, né? Porque ele tem todas aquelas relações... Só não acho que é muito maravilhoso pro goleiro. Mas pro resto é bem bacana. Então. Porque o goleiro handball realmente, coitado. E aí, Rogério, como é que foi essa fase de escolar para você? Então, escolar tem uma passagem que eu acho que é interessante, pegando um gancho do que a Tereza fala sobre essa vivência com o conselho de classe. Eu trabalhei alguns anos numa modalidade no município chamada ensino regular noturno, que era o ensino fundamental à noite, é exemplo do que é o EJA para o Estado. Né? E o regular também, né? O regular noturno era a sistematização do ensino fundamental nas escolas do município para aqueles que trabalhavam durante o dia, adultos e tal. Então, e educação física para quem trabalha à noite. Complicado. Aí vai fazer o quê? Tem que se reinventar aí para estimular Aí a primeira coisa que eu aboli é livre. O jeito que você vai praticar. Se tiver de sapato, descalço, calça jeans... Tu foi quebrando as desculpas, né? Ou não, pode fazer. É misto, é junto, era uma vôlei, bola no alto. A bola tem que ficar no alto, não tem regra. Tem regra, sim. 3, de cabeça, de pé. Naquela altura não podia nem usar qualquer parte do corpo. Mas aqui pode. Aqui pode. E o toque? Pouco importa. Porque o cara cansado, a primeira coisa que ele vai pensar em não fazer exercício, né? Aí e aí você trouxe algo mais lúdico, né? Vamos lá. Aí um dia chegou a inspeção da coordenadoria regional e por que o senhor não está utilizando? Porque todos eles são dispensados da atividade. Se eu exigir isso, eles não vão fazer. Perfeito. Eu quero que isso aqui funcione como uma válvula de escape para alguém que trabalhou o dia inteiro. Tá vendo? Aquele ali é borracheiro, aquele ali é o servente de pedreiro. Que é um dos benefícios da educação física. Está na escola e ainda pode participar. O cara procura melhorar a vida complementando o estudo, vem à noite e eu vou fazer mais uma exigência? Não, eu quero que ele chegue lá na aula de matemática tranquilão, leve. Vida liberada, regulado. E aí não tem argumento para isso. Então, beleza. Então, finge que não viu ou libera para o regular noturno. Isso foi uma das... E as outras questões, isso também do conselho. Não, você sabe que esse garoto está com um problema, sofre de abuso, está aqui, a menina tem um problema de relacionamento interno na família, porque eles nos procuravam como um par. Sim, como relação, né? Olha, deixa eu falar aqui e tal. E isso era importante para a gente entender melhor o ser e construir. Tereza deve ter vivido muito isso. Às vezes, do aluno falar com você coisas que os pais não sabem. Né? Com certeza. Ele não tem coragem de falar com um colega. Manga comprida quando tem violência doméstica. E dali eu poderia encaminhar para a coordenação pedagógica. E dali eles fazem parceria com os postos de saúde e tentar uma ajuda, uma terapia, um acompanhamento psicológico, né? Então, assim, é essa ponte. E isso faz o que você falou, que eu achei perfeita a palavra. É a saúde como um todo. Não é só corpo, é a saúde como um todo. Sim, a gente precisa enxergar aquele indivíduo ali completo, né? Isso é fantástico, fantástico. E aí, Tereza, quero te pedir para falar uma coisa que eu sei que toca seu coração. E é tão importante, mas tão importante,
queria que você falasse um pouco, você já citou no nosso bate-papo, mas que você citasse um pouco do Miésimo. Sim. Tá? E eu queria te pedir uma gentileza, de você falar a importância da gente ter mais Miésimos pela cidade. Sim. Não só uma Vila Olímpia, mas eu acho que Miésimo como uma referência, como tudo que quem conhece Campo Grande no Rio de Janeiro, se você botar lá Campo Grande, Educação Física, deve aparecer a primeira Miésimo. Então fala um pouco dessa experiência, dessa importância. Essa experiência no Miésimo, ela aconteceu comigo, né, ao longo da minha trajetória como aluna, voltando para praticar, depois vendo a norma lá para vendo fazer a norma lá atrás prova, e né? almejando estar ali também um dia como profissional, porque é difícil um profissional que se forma e não gostaria de trabalhar ali naquele espaço. É claro que ele está sempre precisando de reformas, está sofrendo reformas, mas, né, é muito grande, então assim... sempre precisa, né, de um olhar diferenciado, mas você quer estar ali, né? Pelo que ele significa, pela possibilidade que as pessoas têm do nosso trabalho ali dentro, né, infinitas. E aí, dentro da prefeitura, ainda antes de ir para o Miésimo, eu consegui, houve um programa de extensão chamado Clube Escolar, onde nós poderíamos levar a nossa matrícula para esses espaços e trabalhar com oficinas. Então, para mim, foi o céu, porque isso era uma coisa latente em mim, como eu te falei, trabalhar de forma diferenciada, fora da grade curricular, e no município eu consegui isso logo de cara. E trabalhei nesse clube escolar com dança e com ginástica rítmica. Ginástica rítmica, eu também não tinha tido vivências, só na faculdade, e também precisei me aprimorar um pouco mais, porque é uma coisa muito afunilada, né? Nessa época, quem me ajudou muito também, e eu bebi na fonte com ela, foi a professora Zélia Soares, esposa, né, do Dionísio. É uma professora que foi ginasta, já desenvolvia ginástica rítmica aqui em Campo Grande, e aprendi muito com ela. E nós fizemos cursos, inclusive internacionais nessa área, bacana. Com ginastas campeãs, que teve uma troca, e para mim foi muito importante, eu pude desenvolver, porque você começa com um aluno numa oficina iniciante, o aluno permanece com você ali, ele desenvolve, e você precisa estar junto. Sim. Os estímulos precisam acompanhar, e você né? precisa estar junto. É verdade. Né? Eu trabalhava com grupões, que aí era ginástica para todos, eu vou falar desse momento também, e depois quis fazer conjuntos, quis fazer individual, que já é voltado mais para competição. Que, então já vivi perto dessa casa aí competitiva também. Nunca atuei de forma efetiva, mas estive lá perto. Mas o conhecimento tinha que estar ali. do Apolo 12. Isso aí, eu não... ninguém vai me tirar. Isso conta. Então, no Clube Escolar, 2008, foi criado um decreto, alguma coisa, na prefeitura pela Patrícia Amorim, eu acho que ela teve essa participação, onde os professores concursados do município poderiam fazer uma escolha de vilas olímpicas. Não era nem, a gente se inscrevia nas CREs, e ali passava por um processo seletivo dentro das CREs, que eles tinham lá as normas de seleção, que pudéssemos atuar nas vilas olímpicas. Aí meu olho brilhou de vez, porque eu falei, é agora. É agora que eu vou lá. É agora. E aí me inscrevi, e em 2008 eu pude. Nessa época eu já era 30 horas no município, então eu fiquei metade no clube escolar ainda e a outra metade atuando no centro esportivo. Eu entrei no centro esportivo e aí fui para a ginástica artística, trabalhei com a professora Cíntia, depois fui para a ginástica rítmica, trabalhei com a professora Daniele, e depois eu fui convidada pela professora Norma Chagas para trabalhar com a terceira idade. E aí, na terceira idade... Aquela turma cheia. Não, e como é que a vida é linda, né? Porque na prova você almejou e virou colega de profissão. Aquela turma cheia, e lá estava eu. Finalmente. Chegou onde queria chegar. Cheguei. Isso é muito legal. E trabalhei com ginástica, alongamento e aí ginástica para todos. Então, assim, quando eu falo para você que a ginástica ela se enraizou em mim, porque eu realmente descobri essa minha afinidade e essa coisa com ginástica de grande área, que né, tem esse nome agora porque eu fui fazendo cursos buscando. Em Campinas eu bebi muito na Unicamp. Eles fazem pesquisas nessa área de GPT, era ginástica geral e agora o nome é ginástica para GPT, ginástica para todos. Eles fazem pesquisas nessa área, de 2 em 2 anos tem um fórum internacional, onde vem profissionais do mundo inteiro que trabalham com ginástica para todos, ministram cursos, e apresentam trabalhos,
E há essa troca. E desde 2008 para cá, eu venho fazendo cursos em Campinas e eu continuo. Porque Não aquilo ali é um estudar. mundo. Aquilo é um mundo. E o que mais me fascinou nisso, dentro da ginástica, né? Isso é uma coisa que eu tenho que falar. É para todos mesmo. Porque em outros países, o que acontece com o ginasta que foi para a Olimpíada, com o de artística, de rítmica, dessas áreas? Eles vão fazer o que depois que envelhecem? Ministram aulas e tudo, mas praticando. Eles vão para a ginástica para todos. E o que não sabe nada está na ginástica para todos. Ele alcança várias vertentes. Ela é uma atividade que você pode usar dança, você pode usar lutas, você pode usar e modalidades da ginástica propriamente dita. A formação básica da ginástica, onde você ali todo mundo tem o seu valor e você assistindo aquela multidão, você tem o momento do ginasta todo habilidoso, que ele está ali satisfazendo também aquela necessidade dele de continuar a atividade dele, e você tem aquela pessoa que nunca fez nada de ginástica, você faz aquele aviãozinho, você faz aquele equilíbrio, você pega um aparelhos alternativos. Então ali eu me encontrei e consegui colocar, né, em prática com a terceira idade. E aí a gente montou vários trabalhos coreográficos, várias apresentações, porque não sendo de forma competitiva, sendo de forma de apresentação, eu falava para os alunos, aqui não tem erro, aqui só tem acerto. Independente Vamos da execução, treinar, tá acertando. mas aqui não tem erro, aqui só tem acerto. E essa isso questão inclui mais do que exclui, né? Exatamente. Então não tem essa. Então teve um ano que nós conseguimos, inclusive, fazer um apanhado de filhas, mães e avós na mesmo trabalho. Que bacana. Porque a menina fazia balé, a avó fazia conosco terceira idade, mas a mãe fazia outras modalidades. Mas aí tava todo mundo ali. E a ginástica para todos podia se inscrever também. E aí nós conseguimos montar um grupo. Fortalecimento familiar. Totalmente, olha quanta coisa que você traz. Legal. Né? Mesclado. Então, assim, ela na sua essência, para todos mesmo. Então, isso me deixou muito feliz. Foi uma grande realização que eu tive nesse projeto e nessa identificação. Não é à toa que eu me tornei voluntária dos Jogos Olímpicos para atuar na abertura, porque essa coisa de ginástica, coisa de grande área, isso me atrai num grau. Não era ginástica, ali era dança, mas eu fui ali também beber na fonte daquelas pessoas que são contratadas para fazer esse tipo de evento. E eu ficava ali observando exatamente isso, como isso é uma coisa bonita e, enfim. Eu acho que é muito linda essa sua fala, Tereza, porque o Rogério identificou a mesma coisa que eu identifiquei na hora. A gente voltou lá no início da nossa conversa aqui, quando você falou, eu fui fazer a prova lá e vi, queria, e aí você alcança. E alcancei. Isso é muito legal. Então, parabéns pela sua trajetória. Foi uma realização. Se me tocou, com certeza tocou as pessoas em casa, isso é muito legal. Rogério, você tem uma importância ímpar na gestão, tanto estadual como municipal. Né? A passagem como secretário, subsecretário, em várias inserções. Queria que você falasse um pouco pra gente sobre... Porque a educação física nem sempre... Existe esse... Não sei se a palavra certa é tabu, mas existe essa questão da educação física, gestão, né? Como é que você se capacita, você foi buscar. Mas fala um pouco dessa tua inserção. Isso remonta também ao que a Tereza falou, assim, na minha passagem pelo Miésimo como chefe da seção de esportes, e onde eu não tinha conhecimento para atuar na gestão, em especial a gestão pública do esporte, aquilo me inquietou. Em determinado momento eu fui buscar o conhecimento, mas aí voltando aos dois mundos que eu gostaria de atuar, que era o esporte e a gestão. E aí eu entro para a Fundação Getúlio Vargas para fazer um MBA de Sport Management e fico um ano, e na entrevista a coordenadora, que faleceu semana passada, me pergunta, por que você quer fazer um MBA? Eu falei, porque eu quero fazer um mestrado, porque acho que eu vou entrar na área acadêmica, quero ter conhecimento sobre isso, porque eu percebo que o profissional sai da universidade e não tem conhecimento de gestão. Então, acho que esse é um ponto que eu quero contribuir. Onde você quer fazer o mestrado? Eu falei, na UERJ, onde eu estudei e tal. Por que você não faz aqui? Porque eu nunca estudei administração, não tem dinheiro para pagar o curso aqui e tal.
Ela falou, se você passar entre os 10 primeiros, eu te dou a bolsa e te dou bolsa de pesquisa. Bolsa de não pagar o curso. E é de pesquisador. Vamos estudar. Aí comecei a estudar, passei, e aí comecei a pós-graduação num ano, no ano seguinte o mestrado, que foi no mesmo ano eu fiz a prova, aí no ano seguinte eu começo o mestrado, e essa pessoa foi muito importante na minha vida, porque são aquelas pessoas que mudam, influenciam de alguma forma e transformam. E ela pegou e falou, tem uma oportunidade para dar aula aqui, uma turma em Curitiba teve um problema num curso de administração esportiva com um professor, talvez você possa ter essa oportunidade, você não tem nada. Se der errado, você tentou. Falei, vamos embora. Aí fui, isso foi em novembro de 99, eu dou aula na Fundação Getúlio Vargas até hoje. E acho que deu certo, né? Acho que deu certo. Acho que Foi legal. Foi legal, né? Eu acho que deu certo. E aí começa o mestrado. No mestrado, um professor da Fundação fala assim, olha, todos os seus trabalhos você traz o esporte, de alguma forma você tenta inserir essa tua experiência. Você não está condenado a trabalhar com esporte só. Você é mestre em administração pública e vai trabalhar como consultor de várias organizações públicas e privadas. Então não precisa ficar Ele te abriu o leque naquele momento. E eu falava assim, mas eu gosto, o meu background no esporte me deixa feliz, eu gosto de participar disso. E aí, pela Fundação, eu comecei a participar de vários projetos importantes, do estudo de viabilidade dos Jogos Pan-Americanos de 2007 e os Jogos Olímpicos de 2012, que deu inviável, e aí foi para 2016. A remodernização do futebol brasileiro com a CBF, projetos internacionais. Eu fui para a diretoria internacional da Fundação Getúlio Vargas, aí tive projeto na África, em Portugal, e assim foi aumentando. E aí, em dado momento, acho que foi 2005, entre esse período aí eu vou para uma consultoria internacional, uma empresa chamada Deloitte, que é uma multinacional, que fazia planejamento de futebol em Manchester, que fazia do Manchester United. E aí eu comecei a trabalhar com eles e fazendo alguns serviços aqui no Brasil com clubes, Atlético Paranaense, Botafogo, Atlético Mineiro. Isso vai entrando e eu conheço a Jaqueline Silva, campeã olímpica de vôlei, que passou a ser uma das clientes lá. A gente ficou alguns meses, a área de esportes não estava produzindo, rentabilizando. A Jaque falou, você não quer trabalhar comigo direto? Aí eu fiquei, aí volta no vôlei, né? Um atleta de vôlei, eu vou trabalhar com a campeã olímpica. Aquela situação de... aí pesa, né? Muito legal. Aí ficamos juntos 5 anos, criamos uma estrutura muito bacana, a Jaque ainda tem até hoje. Ela tinha uma fundação, a gente transformou num instituto, criou os modelos de negócios dos projetos dela. E aí tinha Chiquinho da Mangueira coloca um projeto esportivo com o Zico e com a Jaqueline, o poder público fazendo núcleos esportivos. Era um embrião, não, porque assim, mas foi uma primeira tentativa de ter uma referência de 2 talentos para implementar isso, e eu coordenava junto com o governo estadual isso. Quando eu saí da Jaque, aí o governo do estado falou assim, eu precisava de uma pessoa como você para coordenar tudo isso, mas só que em vez de Zico e Jaque, serão 650 projetos em comunidade. Mas bora. Aí entrei. De 2 para 650. Aí comecei a fazer isso, era superintendente de projetos comunitários, e trabalhei com o Chiquinho, não o conhecia, assim, a gente conhecia por conviver no mesmo ambiente esportivo, ele presidente de Federação de Atletismo, eu ligado também fui vice-presidente da Federação de Futebol durante 10 anos, né, 2004 a 2014, ligado a Jaque, ele era muito amigo da Jaque. E aí, quando ele saiu do mandato dele de secretário, do cargo dele de secretário, falou, gostei de trabalhar contigo, se eu for secretário de novo, eu quero que você venha ser meu subsecretário. Aí passou, não foi do jeito que ele queria, 2 anos depois, eu nem falava mais com ele, ele me ligou e falou, lembra aquele convite que eu te fiz há 2 anos? Tá valendo. Vou assumir a Secretaria de Esporte do município, quero que você seja meu subsecretário.
Aí fui para lá, a gente montou uma estrutura usando a Vila Olímpica da Mangueira como Que é modelo, né? é uma referência, até foi meu objeto de estudo no doutorado. E a gente pegou assim, olha, a Mangueira pode ser uma referência para as vilas olímpicas. E o Miésimo tem um potencial de se tornar maior do que a própria Mangueira por conta das instalações. A Mangueira tem instalações muito mais reduzidas do que o Miésimo. Você tinha a experiência do Miésimo? Sim, né? Aí vamos lá. A gente tentou criar um modelo de gestão próprio, utilizando o conceito Mangueira, para implantar nas outras vilas olímpicas. Isso andou de alguma forma, mas não da maneira como a gente pensou. Mas fomos mudando algumas coisas. Aí quando ele saiu para a candidatura dele de deputado, ele pediu que eu assumisse o lugar, eu fiquei como secretário, e aí foi minha experiência no município. E a gente, assim, às vezes, pequenos gestos, mudar a contratação dos profissionais de educação física que eram contratados como instrutores, a gente pediu que botasse para professor. Né? Faz diferença isso. Faz diferença. E por que era isso? Era uma bobagem, porque o sindicato regulado para instrutores era mais barato para quem contratava. Pô, isso é bobagem, muda isso. E o mais barato devia ser algo irrisório. Isso mexe na vida profissional. Isso conta como experiência. Experiência. E reconhecimento profissional. Sim. E assim, a gente foi... A primeira secretaria, no primeiro mandato do prefeito Eduardo Paes, a implantar os contratos de gestão em todas as vilas olímpicas foi a Secretaria de Esporte. A gente fez isso em tempo recorde, foi quando o Chiquinho tinha saído, a gente começou a lei de 2009, em 2010, a gente já tinha todos com um contrato de gestão para ter mais velocidade e agilidade, para que o profissional na ponta pudesse atuar de maneira mais efetiva, com uma eficiência administrativa. Aí depois disso eu vou, 2010, aí eu vou para o governo do Estado. Sou vice-presidente da SUDERJ, vice-presidente executivo de esportes, e nesse meio tempo fazendo consultorias e trabalhos junto a organizações do terceiro setor e a entidade de administração do desporto. Então, com várias confederações e federações, eu tinha relacionamento para melhorar a gestão, a contribuir de alguma forma para captação de recursos, elaboração de projetos, busca por patrocínio, entendimento dos indicadores de desempenho que cada entidade precisa alcançar, e isso vai mudando. Aí fui passando por SUDERJ, DEGASE, no município, voltei depois com Patrícia Murim, aí voltei para a Secretaria de Esportes, a gente encontrou as vilas olímpicas, 21 vilas, 17 não tinham contratos, aí a gente ficou 6 meses só fazendo procedimento licitatório para botar tudo em ordem, depois a gente foi para o legado olímpico, aí construiu uma história bastante legal também, a gente repatriou, por causa dos Jogos Olímpicos, todo o material Tecnodim, a Itália cedeu, a gente montou uma academia gratuita que tinha 700 alunos, com todo o material Tecnodim dentro do Parque Olímpico, a gente resgatou a floresta dos atletas da cerimônia de abertura, que não tinha dinheiro para implantar, a gente fez um crédito, uma compensação das empresas que tinham que pagar por conta, principalmente construtora e imobiliária, e aí plantamos as 13.600 e poucas árvores no Parque Radical de Deodoro, dando um desfecho àquela cerimônia que foi bacana. Então, assim, aí eu fui fechando o meu ciclo, hoje eu volto a atuar no âmbito municipal e estadual, fui para a Secretaria de Esporte do Estado também, fiquei lá 3 anos, Então, assim, a gestão pública ficou muito presente, a gestão pública do esporte muito presente. Eu acho que a gente precisa melhorar essa condição do profissional de educação física, assumir essa condição de gestor que a legislação atribui, mas a formação dele não... Dar ferramentas, né? Hoje ele não possa tem... atuar. Hoje ele não, mas em regra isso ainda é um pouco distante. A participação na gestão esportiva do profissional de educação física, ela tem que ter uma gama maior de ferramentas, de informações, conteúdo, experimentações, para que isso possa ser assumido de fato
pelos profissionais, porque tem muito campo. Então, toda vez que a gente briga por, olha, era importante que toda a pasta esportiva na administração pública fosse ocupada por um profissional de educação física. Isso aí é muito importante. A gente só consegue com a participação dos profissionais. Porque, mas isso é político. A gente precisa, mas tem esse profissional, também tem isso, né? Não, mas não é só isso, não tem o profissional preparado? Ótimo, vamos colocar. Mas tem que ter gente disposta a assumir o papel, né? Olha, eu quero dar minha contribuição aqui. Eu vou apanhar, eu vou ter problema com político, eu vou mudar. Até porque eu tenho certeza que essa sua trajetória na gestão pública não foi tranquila. Não, claro que não. Nunca. Mas assim, dizer também, fui servidor público e contrariando a tese, ao largar o serviço público efetivo, eu consegui alcançar posições que talvez eu não tivesse alcançado como servidor. Isso é até frustrante, né? Eu tive com um determinado chefe de executivo e falei, olha, eu tenho matrícula, estão me contratando para dar uma capacitação, eu faço de graça pela minha matrícula, mas eu não posso estar na escola e fazendo isso. Não. Primeiro a escola. Então, aí eu pedi exoneração, porque eu ganhava 10 vezes mais fazendo o treinamento. Então, ter o profissional participando desse processo de assumir a gestão pública para poder influenciar, para poder mudar, porque todo mundo fala assim, você ocupa um cargo técnico. Eu não faço concurso para subsecretário, então é um cargo político. Eu tenho conhecimento técnico para assumir aquela função, entrego os resultados que me cobram por conta disso, mas é cargo político. Então a gente tem que ter responsabilidade nisso para poder dar continuidade e preparar um caminho que vem para frente, que é isso que é importante. Bom, esse episódio contribuiu trazendo uma referência em gestão, então para você fica esse toque. Para quem está assistindo, chegou a hora de fazer que a gente finaliza o nosso bate-papo. Mas queria passar a palavra a vocês para deixar um último recado, né? Tanto os profissionais de educação física, estudantes e quem estiver assistindo esse episódio. Mas antes de passar a palavra, eu acho que a gente hoje teve 2 histórias muito bonitas. Porque a gente teve uma história de uma profissional que almejou um local e alcançou, e um profissional que almejou ter a ligação gestão, esporte e alcançou. Então, assim, com todas as dificuldades que a gente bateu um papo aqui, com todas as barreiras, mas vocês quebraram, pularam, passaram pelo lado, deram o jeito de vocês, mas alcançaram. Então, acho que esse recado é muito importante para quem está assistindo a gente. Então, eu agradeço muito, em nome do CREF1, ter dividido a vida de vocês com a gente. Eu sei que foi só um pedaço, porque tem muita coisa ainda que não deu para contar. E passo a palavra a vocês para se despedir do pessoal de casa. Então, mais uma vez, eu agradeço. E foi um prazer estar aqui ao lado desse colega, né, de trabalho, o Rogério. E agradeço pelo convite e poder compartilhar da minha história, né, profissional. E como recado, eu deixo essa minha vivência, essa minha inquietude, né? Não se acomodem, continuem buscando conhecimento, né? Passei para um concurso público, agora sim, vou... Não. Essa coisa de que o funcionário público pendura o paletó e... Não pode ser assim. Você tem que ser o mesmo profissional dando aula ali naquele campo, sem quadra coberta, numa quadra coberta, num ginásio com ar-condicionado. Você tem que buscar, você tem que entregar o seu melhor. Então, o meu recado é estar sempre à busca do seu melhor, profissionalmente, na vida pessoal e em tudo. E estar sempre buscando o que há de melhor para você e para os seus alunos. Seja a sua melhor versão, né? É a sua melhor versão. Deixa eu ir assim, eu acho isso muito, muito bacana. Primeiro é isso, agradecer a todos vocês pela paciência de nos ouvir aqui. Prazer, o Jorge, que foi um interlocutor fantástico, dividindo com a gente, interagindo, tornando muito leve esse bate-papo conosco. A Tereza, pelos longos anos que a gente se conhece, convive, pela profissional que ela é, por ter alcançado todos esses aspectos muito importantes na profissão, e também aqueles que nos incentivaram a chegar até aqui, como esses nomes todos que a gente citou, da Norma, do Bira, do Melo, do Alvaninho Magalhães, referências de Campo Grande no segmento. E muito importante, assim, queria colocar aqui
um despertar de curiosidade com esse segmento da gestão propriamente dita, a gestão do esporte, a participação do profissional de educação física na gestão do esporte, e num outro segmento que é a gestão pública do esporte. São dois distintos, são próximos, mas não são iguais, e aí eu acho que era importante, como a Tereza falou, não se acomode, conhecimento não ocupa espaço, busca conhecimento, entra em um novo... com um mercado de trabalho. E um terceiro, se me permitem colocar, um terceiro nicho são as organizações do terceiro setor que desenvolvem projetos esportivos, que crescem de uma maneira vertiginosa no momento, em especial no estado do Rio de Janeiro, e são poucos os profissionais de educação física que as desenvolvem. São muitos os profissionais que trabalham nessas entidades, mas poucos que assumem a função de ser um empreendedor social. Então, eu queria deixar isso aqui registrado para vocês. Mais uma vez, obrigado. Aqui a gente não apresenta um livro, a gente apresenta vidas. Então, 2 histórias fantásticas. Obrigado pelo carinho de ter vindo dividir isso com a gente. E aí, para você em casa, eu acho que o melhor recado que eles deixam é: almejem, busquem, e essa aqui é a prova viva de alcance. Te vejo semana que vem. Até lá.